Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Estamos aqui nesse primeiro domingo do mês de julho, o mês que começa o segundo semestre de 2020. Nós estamos cheios de expectativas, porque metade do ano o Senhor já nos deu, e tivemos vitórias, tivemos lutas, mas tivemos vitórias. E agora temos mais meio ano para viver aí juntos, unidos num propósito de servir esse Senhor maravilhoso. E esse mês, vocês estavam vendo ali a nossa capa do culto, dizendo que é o mês de missões estaduais. Então, durante 2 meses, estaremos trabalhando com uma campanha nova. Logo mais os irmãos vão ter contato com as ideias que o Senhor está nos dando com relação a essa campanha. E nós vamos começar esse culto agradecendo ao Senhor. Uma semana cheia de aniversariantes também, uma coisa linda que o Senhor nos deu. Então, vamos agradecer, não é, irmãos? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por esse primeiro domingo do mês de julho, que inaugura, ó Deus, o segundo semestre deste ano. Muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Se tivéssemos que escrever todas elas, Senhor, seriam muitos livros, porque o Senhor tem nos presenteado com muitas bênçãos. Verdade. Tem nos dado saúde, o suprimento do nosso lar, livramentos tantos. Muito obrigada, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Amém. Nós queremos pedir que o Senhor receba esse culto, que foi feito com carinho para o Senhor, que cada louvor toque os corações dos irmãos, das pessoas que vão acessar esse culto em algum momento, que possam ser alcançados, Senhor, pelas letras que são inspiradas, Pai, e que trazem tanto conforto ao nosso coração. Ó Pai querido, nós queremos muito que a nossa fé cresça, Pai, como daquele grãozinho de mostarda que se forma uma grande árvore. Que todos nós, ó Deus, possamos chegar ao final deste ano mais fortalecidos, felizes, ó Deus, confiantes nesse Deus maravilhoso que o Senhor é para nós. Pai bendito, esteja com todo o teu povo espalhado pela face da terra nesse dia, todos aqueles que estão te buscando. E onde quer que estejam as pessoas que hoje estão nos acompanhando nessa live, possam, ó Deus, também sentir a tua presença e ser alcançados pela tua graça. Amém. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse barulho, irmãos, foi o nosso globo, cheio de sorrisos, que eu deixei aqui para mostrar para vocês pela última vez. A nossa campanha de missões mundiais terminou domingo, foi uma bênção, uma coisa maravilhosa. E hoje começamos outra, então é para a gente se despedir do globo hoje. Amém. Vamos repetir nosso tema e divisa, queridos. Vamos lá. Todos em uníssono. Tema: firmados na fé. Divisa: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Amém. Amém. E vamos louvar ao Senhor com um hino lindo que fala a fé contemplada. Ou seja, os olhos do Senhor estão sempre sobre os seus filhos, sobre os maus e os bons, né? Mas quando ele vê a fé dos seus filhos, ele contempla a fé, ele observa atentamente a nossa fé. E mesmo que seja pequenina. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e
responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Procederemos agora à leitura bíblica em uníssono no Salmo 112. Leiamos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Senhor, nós te louvamos agradecidos, porque diz esse salmo que bem-aventurada é a pessoa que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Queremos andar retamente diante do Senhor, cumprir teus mandamentos e fazer sempre a tua vontade. Fortalece nossa fé e nossa disposição
para contribuir com a tua obra. Amém. Vamos cantar agora o hino 305 do cantor cristão. Teu divinal amor veio me buscar, tudo com gratidão quero consagrar. Aceita, meu Senhor, de um grato pecador, tributo de louvor, dando com fervor. Atende, meu Jesus, essa petição. Tão débil sou e mau é meu coração. Teu nome a exaltar, a nova publicar, teu reino a dilatar, vem me habilitar. Oh, dá-me mais paixão de um amor real, pra te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, sempre na luz andar, e os filhos teus amar, vem me habilitar. Tudo que sou, Senhor, eu te votarei. Do mundo vil e mal, nunca mais serei. Teu rosto quando vi, amor no céu luzir, a glória do porvir, vou enfim fluir. Amém. Glória a Deus. Que hino lindo, né, irmãos? Nós teremos agora o nosso momento missionário, algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, referente à campanha de missões estaduais. Vejam esse slide, irmãos. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Esse é o novo tema escolhido pela Convenção Batista do Estado de São Paulo. Nós, com a graça do Senhor, conseguimos transformar todas as carinhas tristes desse mundo em carinhas felizes, irmãos. Olha que coisa Glória linda a que Deus. ficou
a nossa campanha concluída. Deus seja E louvado. você fez parte disso. Amém. Nós louvamos ao Senhor por sua vida, por sua Obrigado. fidelidade ao Senhor. Obrigado, E Senhor. agora nós teremos uma campanha muito breve, porque a campanha do Estado é uma campanha, irmãos, para apenas 2 meses. Nós vamos fazer nesse mês de julho e no mês de agosto. Seja uma ponte. Os irmãos sabem que há muito tempo a comunicação entre as pessoas, quando não tinha o celular e tal, era feita através do correio. Vocês têm notado como as agências de correio estão lotadas? E para você postar uma carta, dependendo do conteúdo dessa carta, ela chega a custar até R$5, um envio, né? E nossa campanha, você vai ter na nossa igreja esse selinho, né? Se você não tem o selinho, não tem problema, porque nós estamos começando a campanha agora. Se você quiser contribuir, apenas você vai colocar aqui o valor da sua oferta. Esse selinho, irmãos, custa R$5. Se você quer que o seu selinho valha por 2, você quer dar R$10, põe aqui atrás o valor, o que você quer fazer com aquele valor, que seja para missões. O que nós vamos fazer? A cada R$5, cada selinho desses, nós vamos juntar. E a cada 24 selinhos, nós vamos montar um quebra-cabeça com 30 peças. E aí, cada 24 selinhos desses, uma pecinha vai ser colocada no nosso quebra-cabeça. Então, participe, porque você não pode ficar fora dessa campanha. O nosso estado de São Paulo possui 645 municípios, muitas cidades. Eu fui pesquisar, irmãos, e tem cidades com nomes que eu nem imaginava que faziam parte do nosso estado de São Paulo. Nosso estado de São Paulo é lindo, com muitas cidades, algumas muito populosas, outras com poucos habitantes, mas o que me deixou preocupada é que ainda existem 172 municípios, 172 cidades que ainda não têm um trabalho batista, nem uma congregação ainda. Então nós precisamos nos mexer um pouquinho mais, porque estamos fazendo e cumprindo o ID do Senhor Jesus, que nos disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazendo discípulos, porque não basta você pregar e não discipular aquela pessoa, para que ela seja um discípulo de Jesus, não é? Então, precisa ser isso. E eu lembrei, quando vi essa campanha da junta, né? Seja uma ponte, conectando pessoas com Jesus, me lembrei de um sermão que o pastor Isidro fez, não faz muito tempo, que ele disse que Jesus era essa ponte. Jesus foi a ponte que Deus construiu para que pudéssemos chegar até Deus. O Senhor Jesus é o caminho. E se nesse caminho tem um abismo, um precipício, uma ponte, então, liga para o outro lado. Jesus é a ponte, mas Ele quer que nós também sejamos pontes, conectando pessoas com Jesus, através do nosso testemunho. E quando a gente traz a oferta, nós conseguimos ofertar para que os missionários façam essa ponte, liguem essas pessoas a Jesus. E um trabalho lindo que acontece, um projeto lindo que acontece dentro do estado de São Paulo, é o trabalho da Cristolândia, que nós temos visto tantos frutos, irmãos. Então, nossa igreja é uma igreja missionária, comprometida com a verdade. E todo mês nós levamos para os missionários que estão ali trabalhando naquele lugar tão difícil. Nós levamos mantimentos, levamos uma misturinha, né, uma comidinha. Gostoso comer um arrozinho e feijão, mas quando tem uma misturinha, fica mais gostoso. Então, nossa igreja tem levado essa mistura. Não é fácil, então nós levantamos esses recursos para que não falte o alimento para aqueles que estão trabalhando, não é? A minha avó, que era do interior, dizia assim: ai filha, saco vazio não para em pé. Então precisa se alimentar, não é verdade? E aí o missionário que estava trabalhando, chega aquela horinha da fome e precisa comer, né, irmãos? Então nós que estamos aqui, vamos sustentá-los com as nossas orações e também com as nossas ofertas. Não deixem de avisar. Se você quiser fazer ainda hoje uma oferta para essa campanha nova, seja uma ponte, escreve uma mensagenzinha assim para mim. Estou dando R$10 para a ponte. Já sei que é sua oferta. Já vejo o seu nominho, já vejo que é sua oferta para essa campanha, tá? Logo que nós voltarmos à igreja, vamos ter todos a possibilidade de guardar um selinho desses como uma lembrança dessa campanha tão bonita. Fala, pastor. Interessante. Eu gostaria de ressaltar, irmã Lucimara, que a nossa igreja vem trabalhando com a Cristolândia em sua sede, Sim. no centro da capital de São Paulo, e que nós agora, a partir do mês de agosto, setembro, já estamos mantendo contato com a Cristolândia em Praia Grande, na Baixada Santista, Verdade. onde um dos coordenadores, na verdade o coordenador que era do centro, foi destacado para lá,
e estão fazendo um trabalho maravilhoso e carecem de muita ajuda. Verdade. Ressalto também aos irmãos que nos ouvem, aos nossos amados ouvintes, que a Cristolândia vem fazendo um trabalho maravilhoso. São quase 300 pessoas internadas hoje para recuperar-se do uso de drogas, de álcool, do crack, cocaína. Irmãos, Jesus transforma. Verdade. E a nossa igreja está inserida nisso, eu louvo a Deus por isso. E esteja em oração. A nossa campanha continua, missões estaduais, e a nossa igreja vai abrir mais um leque para a Baixada Santista, ok? E também temos aí, queremos desafiar a igreja futuramente a estarmos contribuindo com a igreja perseguida, portas abertas, e também com o Ministério Vale da Bênção em Araçariguama, um trabalho também de obra social, de inclusão com crianças, adolescentes, que infelizmente possuem seus pais, às vezes parentes que estão presos, dentro de uma situação que todos os irmãos e amados ouvintes sabem em que estamos inseridos. A igreja está presente. A igreja é a representante de Cristo na terra. E nós, como Igreja Batista Nova Aliança, temos o desejo aí de abrir mais 2 frentes missionárias e um braço da Cristolândia para a Baixada Santista. Amém. E você é parte disso. Muito obrigado por sua contribuição. Muito obrigado por investir no reino de Deus. Verdade. E cada um de nós pode fazer a diferença. Pastor, vira para lá um pouquinho, porque nós temos agora o próximo slide. Se você não tem o número da nossa conta da igreja, quer participar, é só pedir. Deposite sua oferta para missões na conta da igreja. Não é para a irmã Lucimara, não. É para a igreja. Fotografe o comprovante e nos envie para que possamos dar continuidade à campanha de missões estaduais. Há ainda 172 cidades sem igreja batista no estado de São Paulo. Então, vamos trabalhar, irmãos. Eu quero dizer também para vocês que nos ouvem, que nesta semana eu recebi um telefonema de um jovem. E este jovem disse para mim: pastor, eu quero sair das drogas. Ligou para mim lá na empresa, eu atendi, e depois eu estou providenciando uma série de situações, que existem exames que têm que ser feitos, não é? Que são agora requeridos, sempre foram, por parte da Cristolândia. Estamos em contato com a Cristolândia. E ele me ligou novamente e falou: pastor, não desista de mim. Queridos, as drogas, o vício, é algo realmente muito triste. Então, nós estamos trabalhando de forma muito séria, e nós acreditamos no trabalho, acreditamos no lema de que Jesus transforma. Verdade. E esta é o quê? É uma missão estadual. Então, não fique fora desta campanha. Amém. Oremos. Adorado Deus, queremos agradecer por nos ter escolhido para sermos pontes a conectar pessoas com teu Filho Jesus. O Senhor nos ajudou e incentivou a contribuirmos para os missionários que estão fora da nossa pátria. Aqui mesmo, no estado de São Paulo, há muitos municípios que não possuem uma igreja batista. Estamos aqui para sermos pontes, a facilitar que essas cidades possam ter pessoas conectadas com Jesus, que é Ele mesmo a ponte que nos liga ao Senhor. Ele se dignou a vir a esse mundo para acabar com o abismo que nos separava de Ti, ó Pai. Nossa campanha é para suprir os missionários da nossa terra, que se dispõem a estar nessas cidades não alcançadas ainda. Pedimos que nos use para daqui mesmo enviarmos nossas ofertas e orarmos por eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Olá, meus irmãos, tudo bem? É um grande prazer estar novamente aqui para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. E hoje, nesse domingo aqui, nós vamos continuar o estudo que foi iniciado, né? Domingo passado. Os irmãos devem estar lembrados, quem tem acompanhado, né? Na semana passada nós falamos sobre uma parábola de Jesus
que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e a partir do versículo 19, nós vamos encontrar a parábola do rico avarento e Lázaro, o mendigo Lázaro, né? Nós iniciamos esse estudo e hoje nós vamos prosseguir falando um pouco ainda sobre essa parábola. E vamos inicialmente fazer uma oração a Deus para dar início aqui aos nossos trabalhos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia de vida. Obrigado porque estamos aqui e temos o privilégio de nos reunirmos usando esse espaço, usando esse momento, para estudarmos um pouco da Tua Palavra. Ó Deus, fala ao nosso coração e que a Tua Palavra seja estudada, seja compreendida e praticada. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos refrescar um pouquinho a nossa memória? Só para nós retomarmos esse assunto sobre a parábola do rico avarento e Lázaro, vamos apenas começar aqui lembrando de alguns ensinamentos que nós tiramos da aula passada. Primeiro ensinamento. Aliás, antes de mais nada, vamos lembrar aqui que o ensino fundamental, o ensino principal dessa parábola, quando Jesus ele conta essa história, quando Jesus ele faz essa ilustração, ele estava apontando para uma realidade espiritual, né? E o ensino principal dessa parábola é o que nós descobrimos após a morte física. Esse é o tema central, a essência dessa parábola. Primeira coisa que nós aprendemos estudando essa parábola, né? Vamos lembrar aqui, primeiro ponto, a morte física não é o fim da existência, ou seja, a identidade humana é preservada. Quando acontece a nossa morte física, né, o que nós temos, na verdade, é a morte como um prolongamento da vida, né? Ou seja, a coisa não acaba com a morte física, tá certo? A morte física, portanto, não é o fim da existência. Esse foi o primeiro ensino que nós tiramos, né? E quando a gente fala que a identidade humana é preservada, significa que quando nós abrirmos os olhos do outro lado, nós vamos lembrar exatamente quem nós fomos, né? Nós não vamos ser despersonalizados, a gente não perde a memória. Pelo contrário, nós vamos lembrar do outro lado exatamente quem nós somos. Nós vamos encontrar conosco mesmo do outro lado. Segundo ponto, o destino de uma pessoa após a morte é definido enquanto ela está viva. Ou seja, qualquer decisão, qualquer providência que tenhamos que tomar com relação ao nosso destino após a morte, isso tem que ser feito aqui, enquanto ainda estamos vivos, enquanto ainda temos a possibilidade de fazer escolhas. Ainda temos uma série de oportunidades que são colocadas à nossa disposição. Depois que nós morremos, o destino fica nas mãos de Deus e não há mais nada que eu e que você possamos fazer. Hoje nós vamos então continuar e para continuar o estudo de hoje nós vamos ler novamente um trechinho que faz parte dessa parábola. Diz aqui o seguinte, o trecho que eu vou ler agora seria o rico avarento, que diz aqui a nossa parábola, só para nós relembrarmos. A parábola faz menção ao Hades, que seria o mundo para onde vão as almas dos mortos, né? Tá certo? E o Hades, ele tem uma parte que é o paraíso, uma parte de descanso dos justos, tá certo? E uma parte de tormento, tá certo?
O Hades ainda não é exatamente um inferno. Hades é uma coisa, inferno é outra. Tem essa distinção. Mas o Hades seria como se fosse o mundo dos mortos, e ele está dividido nesses dois planos, nesses dois mundos. O rico avarento, como nós sabemos, ele morreu e ele estava padecendo nesse local de tormento, né? E aí o rico se dirige a Abraão e diz assim, então, essa passagem: então eu lhe suplico, pai, ele está falando com Abraão, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui seria Lucas de 27 a 31, né? No capítulo 16. Vamos então para a reflexão de hoje. Olha o que diz aqui o nosso texto. A morte física não é o fim da existência. O destino de uma pessoa após a morte é definido em termos definitivos enquanto ela está viva. Por essa razão, o rico pede que Abraão permita a Lázaro avisar seus irmãos que ainda estão vivos, para que façam a escolha certa e ouçam a mensagem do Messias e evitem o lugar de tormento depois da morte. Abraão esclarece: eles devem ouvir a Moisés e os profetas. Percebeu aqui o que Abraão responde para o rico avarento? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quando a gente fala aqui de Moisés e os profetas, estamos falando aqui das Escrituras, tá certo? E naquela época as Escrituras eram os livros do que hoje a gente conhece como o Velho Testamento, né? Então o homem rico, mergulhado naqueles tormentos todos que ele estava passando, ele então pede para Abraão, ele fala: pai Abraão, permita que Lázaro volte para o mundo dos vivos e avise os meus irmãos sobre esta realidade, para que os meus irmãos não cometam o mesmo erro que eu, não venham parar aqui também, tá certo? Então, o que na verdade o rico está sugerindo aqui é que alguém voltasse do mundo dos mortos para contar lá para os seus irmãos o que estava acontecendo. No caso, ele pede que Lázaro tivesse permissão para avisar os vivos, né? Abraão então esclarece: olha, eles têm Moisés e os profetas, eles têm as Escrituras, eles que ouçam as Escrituras. Então o rico sugere: mas se alguém do mundo dos mortos falar com eles, eles vão ouvir. Ao que Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas. Ainda que alguém ressuscitasse para falar com eles, eles não ouviriam. Olha que sério isso daqui, né? Abraão, ele fala aqui para o rico: olha, tanto você, enquanto estava vivo, como seus irmãos agora, eles têm as Escrituras. Ouçam as Escrituras, ouçam o que Moisés e os profetas anunciam, o que eles dizem, né? E Abraão fala: olha, ainda que alguém ressuscite e volte do mundo dos mortos, se eles não ouvem as Escrituras, ainda assim eles não vão crer. Ainda assim não dariam ouvidos nem a uma pessoa ressuscitada, né? Daqui nós tiramos uma outra lição fundamental dessa parábola. Olha o que diz aqui: outra lição fundamental dessa parábola é que aquelas pessoas deveriam ouvir o que a lei e os profetas falam a respeito do Messias. Jesus está dizendo:
A lei e os profetas falaram de mim, e agora eu estou aqui diante de vocês, e vocês não estão ouvindo nem a mim, nem a Moisés e nem aos profetas. Né? Então tá aqui, ó. Essa é uma outra lição fundamental que a gente pode tirar do estudo dessa parábola. As pessoas devem dar ouvidos às Escrituras. As pessoas devem prestar atenção no que as Escrituras falam a respeito do Messias, a respeito de Jesus, né? E aí, na continuação, encontramos aqui o seguinte: ao mesmo tempo, a parábola ensina a respeito da impossibilidade de comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Novamente, eu volto a dizer, não sou eu que estou ensinando isso, não é o pastor A, o pastor fulano, o pastor ciclano. Isso aqui é um ensino de Jesus, do próprio Messias, do Cristo. Ele ensinou isso. E Jesus ele deixa bem claro no ensino dessa parábola. Não há nenhuma possibilidade de comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E olha aqui, o rico sugere que um espírito saia do mundo dos mortos e vá falar com os vivos. Essa, na verdade, é a sugestão do rico, né? Manda Lázaro, né? Permita que Lázaro volte, tá certo? Para falar lá com os meus irmãos e tal. Só que, na verdade, a sugestão do rico é que um espírito saia do mundo dos mortos e vá falar com os vivos, né? E aí Abraão diz que isso não é possível. E olha que resposta esclarecedora que Abraão deu nesse caso. Ainda que ressuscite alguém. Abraão fala em ressurreição nessa passagem. Isso significa que não seria um espírito que viria do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Seria alguém que ressuscitasse e voltasse a viver. Percebeu aqui a diferença? Uma coisa é o que o rico falou, que um espírito saísse do mundo dos mortos e fosse se comunicar com os vivos. E Abraão fala claramente, ainda que alguém ressuscite do mundo dos mortos. Abraão fala, a única forma de se voltar do mundo dos mortos é ressuscitando. Isso está muito claro no texto. Então está aqui, ó. A comunicação de Deus com o mundo dos vivos é somente através dos vivos. Os espíritos dos mortos permanecem no mundo dos mortos. Para que venham ao mundo dos vivos, devem ressuscitar. Por isso que essa parábola ela não fala em reencarnação. Novamente eu chamo atenção para isso. Ela fala ou ela faz menção à ressurreição. Abraão, respondendo ao apelo do rico, ele disse isso. A única forma de um espírito que está no mundo dos mortos ir para o mundo dos vivos é ressuscitando. De outra forma, né? Impossível. E aí o nosso texto diz assim: tudo o que precisamos saber a respeito de Deus, da realidade espiritual e da vida após a morte, está revelado na lei, nos profetas e no Messias. Está revelado nas Sagradas Escrituras. Jesus ensina que aquilo que precisamos saber para a nossa peregrinação espiritual, para a nossa santificação, que é um processo que vai a nossa vida inteira, está à nossa disposição aqui, no mundo dos vivos. Presta atenção nisso. Jesus ensina que aquilo que precisamos saber para a nossa peregrinação espiritual está à nossa disposição aqui, agora, no mundo dos vivos. E aí, nós terminamos esse texto, terminamos essa meditação de hoje com uma oração que deve ser minha, sua, que deve ser a nossa oração. Ele diz aqui o seguinte:
peço a Deus que me dê ouvidos para ouvir Moisés, os profetas e, sobretudo, especialmente, Jesus, pois foi sobre Jesus que o céu se abriu e se pronunciou a voz de Deus, que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. De fato, Jesus ressuscitou e somente ele nos traz revelação a respeito da vida e da morte. Amém, meus irmãos? Então, eu resumiria a importância, eu resumiria a essência dessa nossa mensagem de hoje, dessa nossa reflexão de hoje, na seguinte palavra: ouvir. Né? Nós somos convidados, nós somos exortados a ouvir, dar ouvidos às Escrituras, dar ouvido a Moisés, aos profetas, ao que eles falaram sobre o Messias, como que eles apontaram para o Messias que viria, que iria vir, e sobretudo ao próprio Messias, a Jesus. E nessa parábola que fala de uma realidade espiritual, Jesus, ele nos revela algumas coisas, alguns ensinamentos sobre a vida e a morte. Então tá aí, tá? Essa é a nossa palavra de hoje, tá certo? A continuação aqui da nossa reflexão dessa parábola, tá? E eu gostaria de terminar dizendo aqui o seguinte: na próxima semana nós vamos tratar pela terceira e última vez dessa parábola do rico, avarento e de Lázaro. Né? Eu estou dividindo esse estudo em 3 momentos, né? Nós vamos falar em 3 domingos. Domingo passado, esse agora, e no próximo nós vamos concluir essa nossa reflexão, mas fique atento aqui, eu não quero adiantar, evidentemente, qual vai ser a nossa temática, qual vai ser as nossas lições do próximo domingo, mas fique atento aqui para o seguinte: hoje nós estamos sendo vitimados, estamos sendo atingidos por essa pandemia e por esse vírus chamado Covid-19, que tem feito grandes estragos, né? A começar pela saúde e passando em praticamente pela economia e por todas as esferas da vida, né? Tá certo? Eu estava lendo outro dia, estava assistindo uma reportagem e lendo também algumas coisas a respeito, e os irmãos sabem muito bem que os especialistas, os médicos, os filósofos, os pastores, aqueles que estão se dedicando a estudar, né, esse fenômeno dessa pandemia e os desdobramentos de tudo isso, tem se falado muito numa quarta onda. Sabe o que seria a quarta onda? Seria, digamos assim, as consequências que a pandemia deixará para a saúde mental das pessoas, né? Quantas pessoas não estão padecendo e ainda irão padecer por problemas mentais, tá certo? Questão de pânico, de ansiedade, de problemas relacionados à mente, né? Tá certo? Isso tem sido chamado de a quarta onda, quer dizer, o vírus, além dos estragos que já está fazendo, ainda vai deixar como herança esses problemas, né? Psicológicos, né? Emocionais, tá certo? Mas eu queria só chamar a atenção aqui para uma coisa, presta bem atenção nisso. Nós estamos sendo vitimados pelo Covid-19, mas a humanidade, ela tem sido vitimada há muito tempo já. Podemos dizer que desde a criação do homem, né? Desde que o homem pecou, de que o homem se afastou da vontade de Deus, o gênero humano, né? Ele tem sido afetado por um vírus
que ainda hoje continua fazendo estragos. É o vírus da intolerância, é o vírus do egoísmo, né? É o vírus da indiferença. Indiferença para com o outro, indiferença para com o sofrimento do outro, né? Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse vírus do egoísmo no próximo domingo. Esse vírus do egoísmo era um vírus que ele afetava, e muito, aquele rico avarento, aquele homem que se vestia de linho, de púrpura, né? Homem extremamente rico, que tinha aquele mendigo praticamente jogado à sua porta, né? Tá certo? Mas aquele mendigo para ele era invisível, né? Tá certo? Então presta bem atenção nisso. Nós vamos falar sobre o vírus do egoísmo, o vírus da indiferença. Esse vírus ele contaminou esse rico avarento lá naquela parábola contada por Jesus. E ele continua fazendo estragos e contaminando o gênero humano hoje, né? E inclusive, pasmem, né? Se você ler com atenção a parábola do rico e Lázaro lá na Bíblia, você vai ver que inclusive, mesmo depois da morte física, já naquele local de tormentos lá no Hades, né? Ainda assim, mesmo depois da morte, o vírus do egoísmo ainda estava naquele homem, ainda estava naquele personagem, né? Ele estava presente ainda, né? Contaminando, infectando aquele homem mesmo depois da morte. E nós vamos falar sobre isso então com mais calma, com mais cuidado na próxima semana. Eu gostaria então de terminar nossa aula de hoje. Vocês sabem que eu já comentei com os irmãos que eu tenho um devocional diário que foi escrito pelo pastor, pelo evangelista Billy Graham, e ele falou um pouco também sobre essa questão da morte, né? E eu queria compartilhar com você um trechinho bem pequeno que ele escreveu, uma breve reflexão, que isso aqui é um devocional, né? As mensagens são curtas. Mas olha que coisa interessante, e eu faço questão de terminar hoje com essa leitura aqui do Billy Graham, para acrescentar ao que nós já estudamos hoje. Por quê? Porque ele fala aqui sobre a morte, ele fala exatamente sobre essa realidade espiritual a qual Jesus se refere nessa parábola. E olha o que ele diz aqui, tem tudo a ver com o nosso estudo. Ele começa aqui citando Provérbios, capítulo 14, versículo 32, onde lemos: o justo, ainda morrendo, tem esperança. Ninguém gosta de falar da morte. Este é um assunto proibido na nossa geração. Mas a morte é uma realidade para todos nós. Às vezes eu vejo alguns filmes com atores que já não estão mais entre nós. E alguns deles eram até meus amigos pessoais. Testemunho aqui do Billy Graham. Eles parecem tão vivos nos filmes, embora já tenham morrido. A morte é uma realidade. E quando morrermos, esta é uma batalha que enfrentaremos sozinhos. Ninguém pode estar conosco nessa hora. Mas Davi disse que encontrou a solução para acabar com o medo da morte. Ele disse que há uma solução para a morte, que ainda há esperança além dela. Esta esperança se encontra no Cristo ressuscitado. Paulo, em 2 Coríntios 5,8, disse que deixar o corpo é o mesmo que habitar com o Senhor. Sim, se você quiser depois, vá lá em 2 Coríntios 5,8. Paulo realmente fala isso. Enquanto estamos no corpo,
estamos ausentes do Senhor. Quando nós deixamos o corpo, estaremos então habitando com o Senhor. É assim que o medo da morte é vencido. Então percebeu aqui que coisa bonita? Num primeiro momento, é igual eu falei no domingo passado, né? Num primeiro momento você fala, puxa, mas falar de morte, que assunto pesado. Nossa, e ainda mais falar disso no momento em que nós já temos, só no Brasil, mais de 60 mil mortos, né? Quer dizer, por esse vírus, né? Uma tragédia de grandes proporções que nós estamos vivendo. E aí você podia pensar, puxa, e aí o professor ainda vem falar de morte, né? Mas eu volto a dizer, eu estou falando de morte, mas eu estou falando de morte sob a perspectiva bíblica, sob a perspectiva cristã. E na perspectiva cristã, há solução para a morte. Há esperança além da morte. E essa esperança está em Jesus, que venceu a morte, ressuscitou e nos dá a vida eterna. Né? Então tá aqui, ó. Terminamos com a oração do dia do Billy Graham. Senhor Jesus, com plena confiança eu contemplo aquele dia em que minha alma estará contigo por toda a eternidade. Esta é a nossa esperança. Vamos morrer um dia? Vamos. Né? Isso só cabe a Deus, né? Só Deus sabe. Tá certo? Mas tenhamos plena confiança que no dia em que nós passarmos pela morte física, a nossa alma estará com Jesus por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. E semana que vem, conforme eu disse, nós vamos então concluir esse estudo sobre a parábola do rico avarento e do mendigo Lázaro. Tá ok? Um grande abraço para todos vocês, irmãos, irmãs. Abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra. Tchau, meus irmãos. Tudo de bom. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma aula, tema maravilhoso do nosso professor Diácono Alexandre. Eu quero parabenizar o professor Alexandre pelos excelentes temas que tem trazido à luz da palavra de Deus. E enquanto ele falava, me veio à mente um verso que realmente nós seremos julgados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos oferece perdão. A palavra de Deus nos oferece o Messias. A palavra de Deus nos oferece a cura para o vírus. Não é? Agora a escolha é somente nossa. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Volto a afirmar que cremos na ressurreição dos mortos. Todos hão de ressuscitar, uns para a vida e outros para a morte eterna. A palavra de Deus, ela é muito clara nesse aspecto. Ela é muito clara, clara como água limpinha, para você poder ver até o fundo. Não tem como. E a palavra de Deus diz, pois a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você possa ver que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é a verdade. Ela é tudo aquilo que precisamos
E ela nos oferece um antídoto para o vírus do pecado, que produz tudo isso que o professor ainda trará no próximo domingo. E a cura está em Jesus. Está em Jesus. Portanto, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Receba esta esperança. Receba a vida eterna que há em Jesus. Pois a palavra diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida e já está condenado. Como este homem rico, condenado à morte eterna. Está lá na antessala. Está na antessala do Hades, aguardando aquele dia. Aquele dia onde todos deveremos comparecer diante do tribunal, daquele a quem havemos de prestar contas através das nossas escolhas. Que façamos a escolha correta, que façamos a escolha pela vida eterna em Jesus. Amém? Eu quero avisar os irmãos que hoje às 18h30 teremos o nosso culto com a celebração da ceia do Senhor, memorial da ceia. Portanto, separe o cálice, separe o suco de uva, separe o pãozinho, um pedacinho do pão, para que juntos participemos deste memorial maravilhoso. Em memória de mim, comam e bebam, e estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, estareis anunciando através deste memorial instituído por mim, disse Jesus, para que todos saibam o que eu fiz por cada ser humano na cruz do Calvário. E hoje teremos esta celebração desse memorial. Então você está convidadíssimo a participar e celebrarmos juntos o nome do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um momento gostoso, um bom almoço com seus, e que Deus te abençoe, que te dê uma tarde gostosa. E 18h30 em ponto iniciaremos a nossa live, o nosso culto noturno. Nós estamos preparando a nossa volta. Provavelmente já dentro do mês de agosto estaremos voltando ao culto presencial. Estamos iniciando alguns testes a partir do templo para vermos como é que fica a nossa live, pois queremos manter a qualidade da nossa live e queremos que você que nos acompanha, eu sei que muitas pessoas têm nos acompanhado por este estado, pelo Brasil, também algumas pessoas fora do Brasil têm nos acompanhado nas lives e queremos que você continue conosco celebrando o nome do Senhor. Amém? Vocês são todos muito bem-vindos. Obrigado, Pai, por esta palavra maravilhosa, por este estudo maravilhoso trazido pelo Teu servo. Que o Senhor continue abençoando Teu servo nos estudos, nos temas propostos, com certeza orientados pelo Teu Espírito. Que a Tua boa mão esteja sobre ele, sobre sua esposa, que a Tua boa mão esteja sobre cada um de nós, que Teu Espírito complete e dê o discernimento desta palavra, que é verdadeira, que é eficaz, é a Tua palavra. Ó Deus querido, dá-nos uma tarde gostosa e logo mais que estejamos juntos celebrando o Teu nome, pois o Senhor é digno da nossa adoração. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor também ainda há de fazer em nós, através de nós, apesar de nós. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração em nome de Jesus. Que o Teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, Teu Filho, e que a comunhão e a instrução e o ensino do Teu Espírito sejam abundantes sobre cada um de nós, sobre toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Que Deus te abençoe,
Fique na paz de Cristo.